Bom, então vamos continuar o nosso seminário, né? Nós vamos concluir hoje o caso Venn. Vem, Nádia, para a gente tentar concluir o caso Venn, que é o caso, né, para quem não estava aqui na última vez, do livro da Geneviève Morel, Ambiguidades Sexuais, que nós estamos trabalhando, que é um caso de transexualismo, que ela coloca do lado da psicose, e nós começamos, né, a questionar, a estudar isso, e como várias pessoas não conheciam, né, nós propusemos que fosse dada a oportunidade de vocês lerem. Não sei se alguém leu, mas eu reli e fiquei bastante convencido. Mas, pois é, vou te dizer, da psicose. Ficou? Fiquei. Mas tem dúvidas, vamos, né, poder trabalhar. Tá, vamos trabalhar isso, que eu acho que é um caso. Porque esses casos são interessantes, inclusive, para a gente trabalhar melhor as formas da sexuação, né? Entender essa relação do empuxo à mulher na psicose com, né, as formas da sexuação. É o caso Venn, não é? Uhum. Então, você quer fazer não precisa retomar tudo que você falou, mas não sei onde é que você parou, você estava... Bem, o caso já foi apresentado, né? As pessoas estavam presentes, passamos um vídeo de 2 minutos, né? Vamos tentar, então, fazer uma conclusão, apresentar uma conclusãozinha pequena para ficar mais à disposição dessa discussão que a Geneviève traz, que é sobre a hipótese de psicose, né? E o que houve aqui? Esse caso, quando a gente apresentou com uma questão, trazendo como questão, né? Vamos ver. Então, nós concluímos assim. Destacamos inicialmente a importância de uma imagem primordial para a construção de uma sexuação transexual que se apresenta fixada ao registro do imaginário em circunstâncias atrozes e mortais. O livro de Styron, A Escolha de Sofia, que deu origem ao filme do mesmo nome, nos é ilustrativo. O filme é do Pakula. Geneviève Morel encontrou em uma passagem do romance uma forma de ilustrar como escolha feita pela mãe, que foi vivenciada por Venn, o encontro com o par mãe e filho, que foi para Venn de extrema dor e violência, como também foi para a menininha do filme, né? Quando ela foi levada pelo soldado para ser morta, enquanto via o irmão nos braços da mãe. A mãe escolhe o menino sem uma justa razão que justifique sua escolha, mas poderíamos indagar com Freud se, tanto no romance quanto no caso de Venn, não seria pela escolha do Penis Night, em que a inveja do pênis materno estaria encarnado no real, sem nenhuma dialética e inodado à pulsão de morte, né? Esta é uma leitura da própria autora. Ela põe numa nota de rodapé, Geneviève Morel, na 204. Então vamos só lembrar. O que acontece? O pai é preso. É preso e a mãe... Um alto funcionário, né? Deixa eu resumir. Tá. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, o pai é preso, ela está com 3 anos de idade. Isso. E ela tem um irmão, então essa mãe tem apenas 2 filhos, ela, né, e o irmão, e ela é mandada para a casa da avó. E o filho fica com ela. Então, esse momento que Geneviève diagnostica como uma escolha de Sofia, né, porque a mãe escolheu o menino. Né? E que, como a Nádia acabou de falar, podemos nos interrogar se essa escolha da mãe pelo menino e não pela menina
não tem a ver com o próprio Penis Night, né? E aquilo que o próprio Freud fala no seu artigo da feminilidade, né? Que a relação mais satisfatória da mãe é com o filho varão. Né? E que aqui nós vemos, tanto no filme A Escolha de Sofia, quanto nesse caso, a mãe, na hora, né, de escolher quem vai ficar com ela, escolhe o filho. E aí o que acontece na construção desse caso, em análise com Geneviève Morel, ela detecta nas associações da menina, né, que assim, aí o que acontece? Aí o pai volta, 6 anos depois, não é isso, Nádia? É. O pai volta. O pai volta. Quando o pai volta, o pai faz questão que a filha volte a morar com eles. Nesse momento, já na interpretação da Geneviève Morel, ela se depara com o par mãe-filho. Né? Esse par mãe-filho, né? Que é, digamos, de uma certa forma, como se diz, há uma intrusão em relação a esse par mãe-filho, há uma intrusão do pai, que entra aí nessa cena. Né? E é nisso que ela se depara, então, na cena do par mãe e filho e a intrusão de um pai, que ela vai colocar como aquilo que a gente viu, né, a questão do um pai na psicose, né, e que ela acha que é aí, nesse momento, que é o momento desencadeador da psicose. A intrusão de um pai que volta, que na verdade era inexistente, em relação àquele par mãe e filho. Vocês se lembram? Eu só estou relembrando aqui a questão do pai, que Lacan, na questão preliminar, ele coloca nesse um pai como aquele que vem que é chamado como um terceiro elemento em relação ao par da dupla imaginária. Lembra o esquema L, onde no lugar do grande outro aparece então um pai, segundo ela, que estaria fora incluído, né, do simbólico. Então aparece assim esse um pai em relação ao par imaginário mãe e filho. E com isso, segundo a construção da Geneviève Morel, bastante elegante, é o desencadeamento da psicose. Como? Não desencadeia um surto, mas o que acontece quando vem o pai, a família se muda para a França. Isso. E vão, porque é de uma família, pelo que eu entendi, do leste europeu, não, provavelmente, ela não diz, mas muito provavelmente, e vão para o quê? Um campo de refugiados, na França. Nesse campo de refugiados tem uma imagem que vai ser uma imagem pregnante, uma pragung, mesmo, né? Pragnung, ou algo que vem imprimir no sujeito, que ela vê um menino urinando de pé. Ao ver esse menino, ela diz, eu quero ser como ele. Então, na construção, né, não é isso? Dela, ao ver esse menino urinando de pé, ela tem uma identificação imaginária com esse menino e que começa, então, daí a sua opção transexual, de se transformar, né, em menino. Não é essa história? É essa história. Então, vamos continuar. Completar só esse pedacinho? Sim. Então, e por que essa identificação imaginária? Porque ela, aos 3 anos, vivenciou a mãe pegando o menino e deixando ela. Ela, ao ver o menino urinando em pé, que é o que vem marcar a cena primária, ela diz, é isso que mamãe quer, né? Quer dizer, mamãe escolheu o pênis, o portador do pênis, toma essa importância. Então, eu quero ter o pênis para ser escolhido pela mamãe. Ou seja, para fazer parte daquele primeiro momento do Édipo, que é ser desejado pela mãe. Né? Então, o que ela está atrás? Do desejo de ser desejado pela mãe.
Isso a gente falando de uma forma, né, dos 3 tempos do Édipo, né? Seria esse o momento dela. Bom, podemos? Então, com relação ao diagnóstico diferencial, propomos investigar as consequências da carência simbólica, que pode ocorrer em qualquer estrutura, daquele tropeço no outro fio. Neurose, psicose e perversão. No tocante ao sexual, principalmente no que se refere ao posicionamento do sujeito na partilha do sexo, no corpo, nos encontros com o sexual. Por outro lado, procuramos dimensionar os possíveis recursos e saídas que o sujeito encontra em sua própria condição estrutural, permitindo-lhe suprir tal carência, o que lhe confere a possibilidade de conquistar um apaziguamento de sua errância em relação à não inscrição sexual, independente de sua estrutura, dentro do diagnóstico diferencial neurose ou psicose, dependente disso. Na ausência dos relatos de fenômenos elementares explícitos e outros sintomas que pudessem comprovar a hipótese de psicose, lançamos mão das inteligentes interpretações apontadas por Geneviève Morel e destacamos o momento anterior referente à eclusão dos sintomas psicóticos que verificamos no caso VEM, como os arranjos, os recursos utilizados por ela nesse período da vida para compensar sua falha. Bem, sobre esse momento anterior ao desencadeamento da psicose, quando o sujeito vai buscar a compensação, ou seja, vai buscar identificação com personagens que lhe darão a noção do que fazer para ser homem ou mulher, né? É o momento que nós estamos trabalhando. Lacan diz o seguinte no seminário 3. As psicoses, né? Ele diz o seguinte no seminário 3 das psicoses, né? Nada se parece tanto com uma sintomatologia neurótica quanto uma sintomatologia pré-psicótica. Lacan nomeia de pré-psicótico o momento que antecede o abismo. Ele diz que o sujeito está à beira do abismo a hora que ele vai abrir o surto, vai fazer o surto. Então, ou seja, esse momento anterior ao desencadeamento da psicose, quando o sujeito vai buscar a compreensão, ou seja, vai buscar identificações com personagens que lhe darão noção do que fazer para ser homem ou ser mulher, é nesse momento essas identificações atuam como bengalas imaginárias, né? Que possibilitam que certos psicóticos vivam compensados por muito tempo, tendo aparentemente comportamentos comuns. Lacan nos fala sobre a questão do banquinho de 3 pés. O sujeito pode se manter ali, ele fica ali, mas olha bem, não é o banco seguro dos 4 pés. Então ele vai dizer, para ilustrar esse momento pré-psicótico, em que o sujeito se sustenta no apoio imaginário, que no caso seria o caso da Venn, né? O mecanismo de como se, abordado por Helene Deutsch, é estendido por Lacan à vivência pré-psicótica. Mas será que esse é um mecanismo exclusivo da vivência pré-psicótica, sem que possa ocorrer em outras estruturas, né? Nós temos que perguntar, porque o Lacan diz assim, é estendido às vivências pré-psicóticas, portanto, ele existe em outras vivências. Digamos que na neurose, na perversão, enfim, não se sabe. Ele não está falando isso, está falando assim. E aí podemos então situar Venn como aquela que visa conquistar uma tipificação viril por intermédio de uma imitação, de uma atrelagem a seu irmão, o preferido da mamãe, o possuidor do pênis, que possibilita o menino urinar em pé, o que
a impactou, ou o impactou, né? A Genevieve tem por ética já falar o, né? E aí a gente tem que aprender isso, né? Devido ao anteparo das muletas imaginárias e esse limite em que o sujeito chegou à beira do abismo. Só não se precipitou devido ao encontro com o analista e um trabalho para que esse sujeito transpusesse esse limite que determina o desencadeamento da psicose. Resta nos perguntar, essas bengalas imaginárias estariam a serviço de uma suplência imaginária num sujeito psicótico, como parece que a autora está colocando no livro dela, ou, né, psicótico, como sugere a autora do caso, ou podemos perguntar, né, questionar, e se Venn não está vindo sustentada através de algumas fantasias neuróticas que provavelmente nos revelariam, então, um sujeito histérico, porque quando ela está estudando o caso, ela vai o tempo todo fazendo um paralelo com a hipótese de ser um histérico, né? Ela fala dos acting outs, né? E ela fala da questão histérica de ser homem ou ser mulher, sou homem ou sou mulher. Ela vem trazendo isso. Então, eu lanço essa pergunta, né? Seria certamente uma suplência do psicótico, ou se seria, talvez, não sei, uma configuração mais voltada para as fantasias neuróticas, que provavelmente nos revelaria um sujeito histérico com dificuldade na configuração do seu corpo, entre ser homem ou ser mulher, e que aposta de forma compensatória em uma cirurgia de redesignação genital. Essa é a questão, a meu ver. Ele apostar inicialmente, bom, aí eu termino assim. Não sabemos a que se destinou a análise de Venn, mas convidamos o leitor a estudar o caso para tirar as suas próprias conclusões. Porque vocês todos foram convidados na última aula, onde apresentamos o caso, que lessem também para trazer contribuições, né? Então, a minha questão, quer dizer, a questão que eu trago seria, né? O caso é conduzido todo para que se leia aí um caso de psicose. É todo conduzido para isso. E como a demanda inicial da moça quero colocar uma prótese peniana, e ela procura a analista vê nisso que a prova do ser do sujeito está num pênis, numa questão, num órgão, está no órgão que ela quer ter para dar um sentido. Mas aí eu quero um tempo, vamos conversar. Ela diz o seguinte, então, diante dessa certeza absoluta de que o que faria com que ele fosse designado como homem seria um órgão, é uma psicose. A Genevieve diz, diante dessa certeza, então, que quer um pênis, carne para colocar lá, uma coisa no real, tu não consegue. Mas eu levanto uma questão aqui para a gente pensar, aproveitar um tanto, né? Que certeza é essa? Eu pergunto a gente aqui para estudar, né? Que em alguns momentos no próprio texto, vacilante. Ela diz, eu quero ser homem, outra hora ela diz, eu desejo ser homem, não sei o quê. Você vai ver aqui, ela vacila dessa tal certeza. E aí, eu aproveito para perguntar, né? Bom, que certeza é essa que ela, ao procurar a analista, ela coloca na mão da analista, eu vim aqui porque eu preciso confirmar isso diante da justiça para poder mudar meu nome e diante dos médicos, dos cirurgiões. Eu quero certamente um atestado e coisas médicas, né? E a analista se nega a atender essa demanda e apenas indica o divã, o lugar da escuta, o lugar da fala. Não é bem isso, ela falou uma coisa muito interessante. A Genevieve, quando vem procurá-la, né? Eu gostaria de, né, que você me ajudasse a dar um certificado para eu mudar de sexo, né, que precisava naquele momento.
ela diz o seguinte, assim, olha, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Aí ela pergunta, então o que eu estou fazendo aqui? É isso que eu estou querendo. Aí o que ela responde? Ela dá uma resposta muito interessante. Não é só indicar o divã. O que ela diz? Ela diz assim, eu posso te ajudar a encontrar uma outra solução. Isso. Não, peraí, deixa eu dizer. Tá Você não bom. falou. Tá. Ela não indicou apenas o divã. O que ela falou foi muito importante. Porque foi isso que enganchou. Eu posso te ajudar a encontrar alguma outra solução que não seja essa cirurgia cruel. Essa é cruel, Foi o que ela falou. Então, E aí isso abriu. isso. Não foi apenas indicar o divã. Isso é muito importante. É. Ou abriu uma outra possibilidade. E que foi tão importante isso que permitiu que ela adiasse essa cirurgia e que entrasse em análise e foi para o estrangeiro, emigrou, entende, sem ter feito a cirurgia e elaborou esse monte de coisas. Eu só quero saber o seguinte, para a gente focar Quero confirmar. numa coisa. Eu quero falar também. Calma, você já está falando, Não, vamos abrir também. Nessa intrusão do pai, de um pai, como você falou, essa quando ela tá com 9 anos, né? É. O pai ele aparece e vai com a família para o campo de refugiados. Ela vai dizer para a analista que o pai podia ter feito um registro dela como homem Isso, naquele momento. E o pai não fez. Porque tiveram que. E ela diz, porque outros pais mentiram, botaram menos idade nas crianças para as crianças não ficarem travadas na escola. Meu pai não mentiu. Não me registrou como homem. Não tem. Isso eu acho importante É Importante. muito importante. Deixa eu falar. É. E aí, mas tem algo mais que ela diz. Se ele tivesse feito isso, tudo seria diferente. Que tudo seria diferente, eu seria homem. Como se, e a interpretação da Genevieve, se o meu pai, como se a palavra do pai fosse suficiente, esse poder de mudar o sexo dela, ou o gênero, não importa, ou a posição sexual, de mudar ali alguma coisa. Eu quero falar sobre isso também. É isso que a gente ouve do estranho, mas eles eu já falam trouxe que pra abrir, a mudança do nome próprio já é o suficiente para que eles se sintam pertencentes àquele sexo. Né? Assim, essa confiança no significante, né? Também Ou seja, acho. não é aquele erro que o Lacan fala no seminário 19, né? De achar que o órgão é que inscreve o sujeito no discurso sexual. Sim, o significante. Então, É uma boa pontuação. Porque a interpretação de Genevieve Morel vai para o lado da psicose. Né? Como se fosse, ela interpreta essa frase como se fosse um delírio. Mas nós podemos também interpretar, como a gente vê atualmente, né? Que muitos transexuais, eles apenas mudam o nome e ficam na hormonização e acabou. Não vão para a cirurgia. Né? O que tem mais acontecido, né, é que o índice, né, para quem trabalha com isso, o índice de cirurgias baixou muitíssimo quando é aprovado, pode ser aprovado e facilitado a mudança do registro civil, junto com, geralmente, fazem a hormonização, né, mas não vai até, digamos, a cirurgia. O que mostra que tem algo do poder do significante como algo, né, de inserir o sujeito ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, nesse texto que você apresentou, ausência de fenômenos psicóticos. Você vai listar o que elas chamam as dos fenômenos hipóteses psicóticos? dela. Não, hipótese não, quero saber os fenômenos. Não. Então deixa eu falar sobre isso. Pode falar. Que eu acho importante. Porque é melhor, porque dentro das hipóteses é que foi tirado os fenômenos, entendeu? A gente Não, pois é, mas eu acho que tem coisas indício de importantes. fenômeno. Não, tem coisas importantes que ela se baseia, o diagnóstico de psicose, não é apenas nessa, digamos, na transexualidade. Ela tem umas coisas muito importantes, né? Me parece. É a questão do olhar das mulheres. O olhar das mulheres, né? Ela teme o olhar das mulheres. Que olhar é esse? É um olhar que ela sente intrusivo,
e que vão descobrir que ela não é um homem. Ela não tem o menor problema com os homens, mas a não ser quando começa a paquerar ela. Porque a paquerar não. Quando a mulher também é com a mulher. Não, com o homem não tem problema não. Quando a mulher dá uma paquerada nela, ela fica extremamente angustiada. Isso é outra coisa. Mas deixa eu falar primeiro sobre a questão do olhar. Esse olhar que me parece realmente algo parecido com... é um olhar terrificante, em que ela dá a impressão que a mulher está olhando através da roupa e que sabe que ela não é um homem. Então tem algo assim extremamente intrusivo e que me deu um pouco a impressão que pode ser o equivalente à emergência do objeto A na psicose sobre a forma do olhar. E que ela associa, com o olhar da mãe que a vê como mulher, né? E não como homem. É como se esse olhar tivesse há um retorno desse olhar na realidade multiplicado, né, em torno das mulheres. Isso me parece uma coisa a ser notada para se pensar na psicose, que é diferente a questão do olhar na neurose, né? O neurótico, né, ele se veste e acha que que sua nudez está coberta. Lacan até fala, né, uma coisa do Afonso Allais, né? Olha ali aquela mulher andando na rua, ela está nua debaixo da sua roupa. A gente não tem a impressão que a gente está nu debaixo da roupa, né? Mas ela sim, que ela está nua diante do olhar das mulheres que vão, digamos, mostrar falsidade de alguma coisa, né? E outra coisa, isso eu só acho importante. Outra coisa que eu acho um fenômeno importante também, ela não se interessa por sexo. Exatamente. Ela é completamente dessexualizada. Isso aí. Não se interessa nem por homens, nem por mulheres. E nem se masturba. E nem se masturba. É. Então, onde está a sexualidade? Ou seja, o que aponta também para a questão dela não ter uma expressão fálica. Não está escrita na função fálica, né? Isso eu achei me parece bastante convincente, né? Outra coisa é que vai no sentido da descoberta que é fake, né? Que ela não é um homem como ela gostaria de parecer ser, tem um quiprocolar com o patrão e que chama ele e ela. Tem alguma coisa assim de um equívoco entre ele e ela, na forma de chamá-lo, e ela entra em pânico, porque aí vai ter um relatório, como é que... sim, ele pega um registro dos funcionários e, de repente, o nome dela aparece como ela, e até liga para a casa dela. E ela tem ímpetos de suicidar, de se suicidar por causa disso, de ser descoberto, né? Então, quase joguei o carro na árvore. Quase joguei o carro na árvore. E ela diz, ela teve ímpeto de suicídio. Teve aí, sei lá, algum ímpeto de suicídio, né? Então, bom, isso me parece, né, esse terror, né? Essa questão do pênis, né? Do pênis como aí um penduricalho que seria a prova cabal, né? Mas aí não sei se isso também poderia acontecer com a neurose, de brincar com o semblante fálico, mas não sei, isso me pareceu uma coisa aí importante. Assim, importante. Talvez, né? Seja, porque eu acho interessante que qual é a hipótese dela, né? E que para se pensar o transexualismo, lá onde o sujeito deveria surtar, ele muda de sexo. Seria isso, quase uma fórmula básica. O psicótico, o transexual, que eu acho muito genérico demais. Né? Lá onde o sujeito não surta, ele muda de sexo. No caso do transexual que não tenha né, sintomas aparentes de fenômenos psicóticos. Ela parece o caso Schreber, de uma certa maneira, para essa ideia, como seria bom só um menino. Pois Aquela ideia do Schreber, como seria bom
Digamos, dessa ideia que passa, que elas identificam o menino no campo de refugiado, talvez tenha, daí é que tenha dado tão certeza para ela. A suplência que seria a solução para ela. Daí o negócio da Alcântara deve ter dito, não, pode ter outra solução. Muito interessante. Ela coloca que Você acha que essa hipótese da Genevieve, lá onde o sujeito deveria sofrer e muda de sexo, porque às vezes o fluxo é a mudança de sexo. Pois é. Mas em vez de ter um surto clássico de morte do sujeito, de despedaçamento esquizofrênico, né? Como acontece muitas vezes, né? Num surto, né? O que é? É o despedaçamento do imaginário. É imaginário, simbólico e real completamente soltos, né? Dos 3 registros, se a gente for pensar num surto. Né? Mas é como se fosse o surto, fosse a própria decisão de mudança de sexo. Tem até uma hora que ela fala da continuidade, que se Como reduz. ela diz, né? Não. Esse Se teria algo mais a acrescentar? A decisão cirúrgica existe a decisão delirante. Pelo que vocês falaram, a decisão do desencadeamento. A decisão O cirúrgica seria desencadeamento é delirante. uma mudança, né? O delírio, outra mudança. Níveis de mudança, vamos dizer assim. A ideia dele na infância. É um caso que a Genevieve coloca que atendeu muito pouco tempo, porque trata-se de imigrantes na França e ele ia voltar para a terra dele, lá para a França, com a família, depois de ter sido preso num campo de refugiados. Não se coloca o motivo, mas é um caso que ela fica pouco tempo, ela diz que fica pouco tempo. Por isso que a gente, ao apresentar a escolha de Sofia, levantou a hipótese de estar precoce, assim, a ideia de uma psicose em termos das coisas que não se teve absoluta condição de ver. Por exemplo, a certeza que ela coloca de desejar o pênis, logo que ela oferece para fazer a análise, como o Antônio colocou, ela aceita ressignificar isso, ela entra em análise, né? Ela não resiste, não, isso eu não quero. Eu quero fazer a cirurgia ou levar isso aqui para a tribuna. Você não pode, é isso que eu quero. Ela não tem essa certeza absoluta. Ela entra no processo de análise. No que ela entra, já dá campo para tudo, a meu ver. E o tempo que ela fica é pequeno demais. Você vai falar sobre a interpretação dela do Empuxa Mulher? Do Empuxa Mulher, não, porque... Isso é importante. Eu queria que você falasse. Como a Genevieve interpreta o empuxo à mulher no caso dela. Isso eu achei um pouco forçado, né? Ela tem um ideal de amor, que é um ideal de amor sem sexo, né? E esse ideal de amor, né, ela encontra a partir de uma imagem também, né, no campo das campesinas, né, das irmãs de caridade, da Cruz Vermelha, ou seja, da assistência. Da assistência, então era esse tipo de mulher que ela coloca. Então, e ela vai chamar que é um empuxe à mulher amoroso, que ela vai ficar esperando de todas as mulheres esse lugar, né, que seria, né, inicialmente da mãe, desse amor da mãe que não teve. Então isso é espalhado, digamos, é generalizado. Isso viria, né, isso associado à convicção de que o que as mulheres querem é um pênis. O que é paradoxal. Por causa que a mãe escolheu. O que é paradoxal, porque ela não quer sexo com esse pênis. A convicção que ela teria. As mulheres querem um pênis. A frase é essa o tempo todo, né? E a Genevieve coloca dessa maneira. Então, que as mulheres querem um pênis, então, ela ter um pênis, cirurgicamente falando, ela daria, então, essa verdade, né, da posição dela como homem. Então, isso ela coloca, né,
deixa eu só completar o raciocínio todo dela. Então, o que nós temos? A roupa, como a partir da imagem e com esse pênis de prótese. Que ela chama de a segunda pele, a própria Genevieve fala. Seria a segunda pele, a imagem tem o valor de real. Né? O parecer é equivalente ao ser. O parecer é equivalente ao ser e no simbólico, o simbólico seria, né, o imaginário. Né? Como é que ela vai articular o imaginário simbólico real? O imaginário é a roupa como segunda pele. Ou seja, que essa roupa, ao se vestir e ter a prótese peniana, daria o imaginário do corpo, como homem. O real é o parecer ser. Parecer é ser. Então acaba com semblante, né? E é da ordem do ser. Aí tem o eu sou homem. E no simbólico o valor da verdade. As mulheres querem um pênis, isso é a verdade absoluta que ela coloca. O que acontece? Esses 3 registros são amarrados por um sintoma. Um sintoma no sentido joyciano do termo, como ela constrói. E esse sintoma é o travestismo. Então ela passa... Você concorda, então? Ela passa... Eu achei uma construção muito interessante agora. Entende? É difícil você contestar. Aí o que acontece? Isso amarra. Então ela passa do caso que é um transexualismo, né? Transsexualidade, no sentido da demanda, e mostra como o travestismo, o fato dela usar a roupa de se travestir, né? Isso, na verdade, já amarra os 3 registros, que faz com que ela não se despedace. Né? Esquizofrenicamente, tanto imaginário ou simbólico, por uma invasão de real. E isso detém, concentra o quê? Estabiliza, de alguma forma. O objeto A, que está ali no meio. Não? O objeto A que está no meio dos nós, né? Dos 3 registros, no nóbulo romeano, que é o olhar. Pacifica o olhar. E pacifica. Então, com isso, né? Quer dizer, eu achei a construção muito bonita, que é difícil a gente, né, digamos, contestar, porque a gente ela não fez análise com a gente. Né? Agora, o que eu acho interessante é que tem o indício do olhar, como emergência do olhar como objeto A, que a psicose tem o mesmo valor que as vozes, né? O mesmo valor. Né? O que eu desenvolvo lá no meu livro, falo, a minha tese de psiquiatria na França, o delírio de observação, a questão da emergência do olhar, tem o mesmo peso, principalmente na paranoia, né? Mais do que na esquizofrenia, do que as vozes, que acontece mais na esquizofrenia. Né? Tanto que o Lacan, a última definição dele da paranoia, é um olhar que sonoriza uma voz. Né? Não, perdão. A voz que sonoriza. A voz que sonoriza um olhar que é prevalente. Que é prevalente. Então, nós podemos aproximar esse caso de um caso de paranoia. Porque tem uma prevalência do olhar. Pode ser. Né? Até pensei naqueles nós, né? Que você fala no seu livro do nó, que depois ele solta e tudo junto, que o nó do paranoico é uma coisa diferente. Só que no caso daqui, o que nós temos? Nós temos uma outra amarração que não é só da ordem da paranoia, que é o travestismo, que articularia... Quer dizer, eu achei uma construção muito... como santoma. Santoma, né? Então, o travestismo seria o santoma que apazigua e que estabiliza os 3 registros. Mas ela não falou de mim, passou por nome masculino? Na verdade, não se sabe. Não diz, né? Não diz, porque o pai não a nomeia. E aí, foi bom você falar isso, Sérgio, porque eu fico assim... o que nós estamos saindo dessa opção de ver a identificação sexuada, a gente está fazendo agora uma nova leitura,
né? A gente já não está vendo por uma forma como antes de identificação. Nós estamos vendo pela sexuação, os tempos da sexuação. E o que isso muda? Vai para os tempos lógicos. Nós vamos ver a Vênus, num primeiro momento, sendo dita, como todos nós, nasceu, é o tal que ele chama de momento mítico, que depois é que é dito. Então, nasceu é menina, ou nasceu é menino. Mas nós vamos ver a Vênus. E aí, num segundo momento, que é o segundo momento de sexuação, onde o sujeito vai se nomear, ele vai falar do seu sexo, ele vai dialetizar a seu respeito, a meu ver, aí eu não sei, quero aproveitar você para dizer, ela não foi respeitada, né? Ela disse para o pai, ou disse ou não disse, o pai não colocou o que ela queria, o sexo que ela queria, não respeitou a escolha da menina, que se colocava a roupa de homem o tempo inteiro, botava o bermudão do pai, saía de cap, garotona, confundida até pelo profissional lá, o chefe dela, que teve que tirar a prova ligando para a casa dela. Então, o que ocorreu? Nesse segundo momento de sexuação, que nós estamos estudando dessa forma nova, que a meu ver é nova, que antes dela entrar no terceiro momento da sexuação, que é o da escolha, da definição, né, pelo sexo dela, ela não foi respeitada. Então, a partir disso, muda toda a história, porque hoje... Mas peraí, você não pode reduzir também, não foi respeitar, a questão da psicose não foi respeitada. Não, porque a gente tem que pensar... a gente tem que pensar... Foi respeitada no desejo dela. A gente não pode reduzir que se o pai tivesse colocado ela como menino, tudo teria resolvido. Não, ela que dá essa interpretada. Genevieve não dá essa interpretação de jeito nenhum. Ela não diz que isso teria sido tudo resolvido. Não, ela diz que seria um pensamento deliroide de que tudo seria resolvido. A Genevieve fala. Agora, quero comentar uma coisa que eu acho importante. É isso que eu acho, ela não falou. Peraí, eu quero falar de uma forma geral. A Genevieve Morelli não é do Lacan, é dela. O que ela chama os 3 tempos da sexuação. Isso. Não é do Lacan, não. É uma invenção, é uma proposta dela interessante, mas que eu queria fazer que a gente discutisse, que eu contesto. Ela diz o seguinte, como é que a gente entra na sexuação? Primeiro tempo é anatômico. Vai se descobrir desde a ecografia, ou quando nasce, é menino ou menina. Seria o primeiro tempo. Segundo tempo é o discurso sexual. O discurso sexual, que é, na nossa cultura, comandado pelo fálico. Não, que é comandado pelo fálico. Função fálica, qual seria, né? Que é a função fálica, que é o que elas chamam de discurso comum. O discurso da sexualidade. E, para entrar no terceiro tempo, aí é necessário... necessário o nome do pai para entrar na escolha de homem e mulher, das formas da sexuação. Só que eu acho que ela está esquecendo de algo que é fundamental, que ela não trabalha com conceito propriamente, mas a gente vê que está dentro, que antes do anatômico ainda tem outra coisa. É o desejo do outro. É o desejo do outro. E isso é muito mais determinante do que qualquer outra coisa. Porque você, no caso dela, que você vê o desejo da mãe. O desejo da fórmula, exatamente. Da fórmula da metáfora paterna. Por quê? É isso que vai voltar. É isso que vai ser importante. Porque não importa, vai lá, a mãe vê na ecografia. Já tem uma reação. Se é menino ou menina. Ah, que bom, ah, que chato. Eu já tenho ah, que bom, ah, que chato. Que vai ser absolutamente determinante. Que é o ambiente, ela fala. Então, há algo antes disso, que é exatamente o enigma do desejo do outro. E que a gente não pode dizer que isso não tem influência nenhuma. Até
na escolha não do gênero, mas da posição sexuada. Ser dito, né? Hã? Ser dito pelo outro, né? Ser dito, não. Dizer ser. Dizer-se, mas Deixa eu- o peraí. ambiente de... Dizer ser, que é, propriamente falando, a posição real, que é a escolha de gozo, que é não só o argumento de Frege, né, mas é a escolha do outro de você estar preferencialmente do lado do todo, não do não todo, né? Gente, não vamos esquecer. Temos o sexo, temos o gênero e temos a posição sexuada. Tá? Nós estamos falando de posição sexuada, que é o argumento que você utiliza na função fálica para dizer se homem ou mulher e a sua posição de gozo. Né? Então, isso eu acho importante. Vocês se lembram, nós já trabalhamos isso, a função do argumento, né, do sujeito como vazio que vai se colocar no argumento na sua relação com a função fálica. O dizer-se. E sua posição de gozo. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, será que não tem, antes da anatomia, dizer é menino ou menina para nós, psicanalistas, a questão do desejo do outro? Né? Então, esses tempos, né, é uns tempos que talvez seja uma coisa vista como meio de fora. Né? Mas eu acho que o primeiro tempo é o desejo do outro, que existe até antes do sujeito ser concebido. Né? Você vem ao mundo já se deparando com o desejo, né, com o desejo do outro. Né? Então tá, Sérgio, que horas são? Temos tempo aí de ver. Meio-dia e 20. Você quer sentir uma questão para trazer? Vamos ver. Vamos deixar. Vamos abrir. Tem ou não? É sobre isso. Eu sabia que era ela. Você Hein? quer? Curta-metragem. O quê? Não, eu soube uma passagem que eu li da Colette, né? Tá. Que ela coloca exatamente a questão do outro barrado, né? O significante do outro barrado e que faz alguma, né? Ela diz que, enfim, o Lacan tenta resolver, superar a questão do nome do pai, como ele descreve até o seminário 3, né? Enfim, que é alguma coisa, uma significação que vem do outro, uma significação fálica que vem do outro, que posiciona o sujeito. Deixa eu ouvir aqui mais ou menos comigo. E vai ler a questão da psicose, porque ela vai falar o seguinte, nem sempre na psicose se encontra um pai do real. Ela fala explicitamente, nem sempre isso aparece, esse pai do real. Aonde? Legal. Tem um monte de coisa. Tem sonhos. Então ela vai fazer exatamente esse esquema aí. O esquema R, né? Enfim, quando o nome do pai aparece, né, em oposição, né, pondo em oposição o sujeito e o outro, né, estabelece esse corte no imaginário que separa, né, o sujeito do outro. Né? Enfim, e vai dizer que assim, o abarrado, né, logicamente, nenhuma significação vem do outro. Então, vai falar que a significação não se torna mais fácil, mas seria uma significação objetal. Né? Porque, na verdade, é o A na fantasia que é uma interpretação do desejo do outro, enfim, desse A na fantasia, que vai servir para tamponar esse buraco no outro. Né? Porque no outro não vem nada, o outro não tem, o significante não tem valor de gozo, não posiciona o sujeito no seu ser, né? É que teria que vir algo aí para fazer essa função de fechar esse outro. Né? Então ela diz que seria uma significação
objetal, né, e não significação fálica. Exclusivamente na psicose. Não, isso em relação à psicose? Não, em relação à neurose. Em relação às 3 estruturas, como é que ela fala? O nome do pai é chamado pelo encontro de um verbo, né? Isso é, de uma ocorrência de uma coerência impressionante. Mas uma objeção lógica desse grafo, o grafo do desejo, né? O S de abarrado. Mas você está falando sobre as formas da sexuação, gente. Oi? Você vai chegar às formas da sexuação? Acho que o que eu pensei, como falei para você, esse outro lá, que está do lado direito, né, o outro barrado, né, que aponta para um conjunto infinito, conjunto aberto, né, parece, enfim, que esse posicionamento do lado fálico precisa fechar esse conjunto. Assim que eu li, né, algo que tampone esse buraco, que transforma um conjunto infinito em um conjunto finito. Já que esses significantes que vão sair do outro, S1, não fecham ele. Você S1, S2 do lado, e o tempo todo não fecha. Ela me coloca com uma questão de uma significação objetal que eu falei, não entendi bem essa ideia. Olha, então eu posso não tem nada a ver com o que a gente está falando, Não tá? tem. Nada. O que a Colette está falando? Não tem. Outro barrado. Não tem. Isso é uma referência ao grafo do desejo, que a questão do o que o outro quer, né, que não tem resposta. Não tem resposta. A questão que o outro quer, né, ou seja, que pode ser simbolizado por isso daqui, né? Esse furo no outro, a questão sobre o desejo do outro, o sujeito vai colocar a sua fantasia como resposta, né? E a fantasia vem tamponar o furo do outro, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Isso é questão da neurose. Isso é uma questão da neurose. Entende? Na psicose vão ter outros arranjos, outras soluções. Né? Então, é objetal? Porque tem isso daqui. Mas o grafo do desejo, não esqueçam, é a própria representação do nome do pai. O grafo do desejo é o point de capiton. Não esqueçam. É o próprio point de capiton. Então, o grafo do desejo, ele é todo baseado pela própria inscrição do nome do pai no lugar do outro. Quando a gente passa para as fórmulas da sexuação, é algo, entende, para além, e Lacan vai, né, se interrogar algo para além do falo. Né? Então, não é bem isso. A fantasia vai estar ali em outro lugar, articulando até o todo com o não todo. A pergunta é se a significação delirante ou a intenção delirante pode vir nesse mesmo lugar. Claro. Mascarando essa barrada. Isso. Sim. E a questão que eu acho que você trazia da paranoia antes, que a gente sabe que não sei se é só a Colette ou só Colette ou Lacan, os dois vão enfatizar que a gente tem na paranoia, sim, o significante do desejo da mãe. Você não tem a metabolização, mas você tem o significante do desejo da mãe. É esse aqui. E no caso da Vênus é muito claro. Porque o desejo da mãe é desejo de menino. Pronto. Não é nem de homem, é de menino. Ela quer um menino, ponto. Tem que é um menino, Isso. O que, na verdade, se a gente for pensar na psicose, lá onde viria a fantasia na neurose, vem o delírio na psicose. Não? Como? Lá, voltando ao nosso tema, lá aonde vem o nome do pai, na neurose, no caso do empuxo à mulher, vem o significante mulher. No caso do Chev, mulher de Deus. É o significante mulher de Deus que vai fazer a operação da metáfora delirante. Né, que vem barrar o desejo da mãe e significar o falo como eu sou a mulher de Deus. O sujeito no lugar do falo, pegando, né, a própria metáfora. Né? Aí o significante mulher é o que vem barrar
E aí vai ter como, né, produção a mulher de Deus, né? Igual o falo. Ele é o falo que falta a Deus. Por não poder ser o falo, né, que falta a mãe, ele é a mulher que falta a Deus, né? Dentro dessa construção. Então, é outra solução. A gente, né, o que eu acho que abre é da gente encontrar várias soluções que vão fazer função do nome do Pai, que não é apenas o nome do Pai. Quando Lacan pluraliza os nomes do Pai, né? E que aí a gente encontra tanto na neurose quanto na psicose. E o empuxo à mulher, no caso de Schreber, é isso. Podemos encontrar outras formulações em cada caso. No caso da venda, Não? o empuxo à mulher seria justamente ele querer uma mulher? Não. Qual seria? Não, pois é, isso que eu não achei muito. Eu não achei muito. Eu acho que força muito. Eu não acho que ela tem empuxo mulher, na verdade. Eu acho que não tem. Ela disse que é a generalização das mulheres, entende, que vão arrumar, que vão dizer que as mulheres querem um pênis e ele tem que nascer o homem que falta a todas as mulheres. Seria, ela não diz isso, seria isso. Seria isso, empuxo a mulher. Bom, né? Agora, é bom se pensar isso, porque o empuxo à mulher não precisa necessariamente ser no próprio sujeito. Isso ela aponta. Pode ser o mundo, pode se feminizar. No caso do bispo do Rosário, né, o mundo se feminiza e ele mapeia o mundo todo com as misses e os cetros. Vocês se lembram daqueles cetros das misses, né? Podemos ter uma forma de empuxo à mulher, né? E que aí nós podemos encontrar outras. E por que o portador da carta roubada é feminizado? Boa questão. Vamos deixar para a próxima vez.